Bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada para os notívagos. Estamos na terça-feira, horário Bom Retiro, 7h32 da manhã. Eu continuo na Flórida e aqui ainda, Samuel, não baixou o decreto-lei do Trump, o céu ainda não está laranja, está azul. Linda assim, uma manhã linda, ele não conseguiu impor a cor do céu ainda, apesar de tudo. Onde você está? Eu estou em Córdoba, na Espanha, como um bom judeu errante. Eu estava lembrando aqui que desde que nós começamos esse nosso projeto, nós já gravamos no Brasil, em New Jersey, na Flórida, em Israel, em Londres e aqui na Espanha. E começando, te corrigindo, são 9h32 horário Bom Retiro, é 7h32 aí onde você está. Ai. Aliás, aproveitando, já que você me corrigiu, nós somos, além de judeus errantes, somos judeus lentos. Você me deve uma retificação de 3 semanas atrás, quando eu estava em New Jersey ainda. O que você errou? O nome do chefe do Estado-Maior das Forças Armadas, o novo chefe do Estado-Maior das Forças Armadas, se disse que ele estava na ativa, não estava. Então, se corrija. Exatamente, mas conta para quem está nos ouvindo que eu fiz um meia-culpa e te lembrei que eu tinha errado. Ele não é, ele realmente é um general de pijama. Ele estava no posto de diretor do Ministério da Defesa e talvez por isso eu tenha cometido esse meu erro absolutamente honesto. Parabéns. É legal dar o nome do general, Zamir, né? Sempre bom dar o nome. E O Gil, sempre lembra o nome do responsável, de um dos responsáveis pelo que aconteceu na Guerra de Yom Kippur. Não tem nenhuma relação, mas o nome é o mesmo. bem, já que enrolamos, vamos enrolar mais um minuto. Eu comecei a trabalhar, meu primeiro emprego com carteira de trabalho foi na revista Shalom, venerável na Rua da Graça, Bom Retiro. Eu e meu primo afastado, Gilberto Dimens, conseguimos um furo de reportagem. Veio um ministro israelense em São Paulo e nós conseguimos entrevistá-lo. Correndo, entrevistamos, tal. A gente volta para escrever o texto, todos felizes, né? Primeiro furo, né? Meio em hebraico, inglês, né? Eu falei, ei, Gil, boa, né? Ele falou, você pegou o nome do cara? Eu falei, não, e você não? Não pegamos o nome do ministro, né? Aí tinha que ligar para o consulado de Israel para descobrir o nome do ministro que a gente entrevistou. Começo de carreira, começo de carreira. Bem, chega de papo furado, né? Vamos trabalhar, a gente conversa mole aí. Samuel, fazer cara séria agora. Estamos sem facial, mas cara séria. Tecnicamente, 501 dias, mas vamos chamar de 500 dias, data redonda, esse é um podcast meio jornalístico, então 500 dias. E aí? O que você conta dos 500 dias? Olha, uma impressão pessoal, Caio. Eu estava pensando no sábado que nos últimos 500 dias a nossa vida de quem pensa em Israel minimamente, com certeza mudou. Ao longo das últimas semanas, não tem uma sexta-feira à noite em que eu vou dormir ou um sábado em que eu levanto sem pensar no que está acontecendo em Israel, se os reféns vão ser libertados ou não. E aí está a maestria do Hamas, que consegue envolver todos aqueles que têm alguma sensibilidade com essa questão. Então nós temos dois aspectos para analisar. Um é esse muito pessoal, que tem a ver com as relações do povo judeu como um todo, das pessoas de bem no mundo inteiro, com a questão dos reféns. A outra é o aspecto geopolítico. Então, se nós olhamos para onde Israel está hoje, depois de 500 dias, nós temos um quadro que é muito favorável. O Irã deixou de ser um ator relevante, pelo menos no curto prazo. O Hamas foi praticamente desarmado, o Hezbollah deixa de atuar no Líbano. As forças israelenses, no dia de hoje,
estão saindo do sul do Líbano, deixando lá 5 pontos de controle nos topos dos morros ao longo da fronteira para garantir que essa área continua controlada, e a população israelense no sul já está voltando para o entorno da faixa de Gaza. Então é uma situação talvez até esquizofrênica, onde por um lado continua havendo um enorme sofrimento, uma enorme tensão, por outro lado há um relaxamento, porque há uma percepção de uma posição geopolítica muito mais firme do ponto de vista de Israel, mas ainda temos que falar sobre o Egito em algum momento para nos relacionarmos a isso. Sendo acaciano, né, o terror aterroriza, em termos literais e em termos psicológicos, como você muito bem lembrou. É curioso que no primeiro aniversário do 7 de outubro, que nós fizemos inclusive o nosso piloto, o foco era muito sobre o 7 de outubro, sobre o ataque em si. Você fez um balanço geral, tanto em termos, internalizou o nosso sofrimento e deu um quadro geopolítico dos 500 dias. Mas o que me marca agora, vendo tudo que está acontecendo em Israel em torno dos 500 dias, o foco são os reféns. Muito mais do que um balanço geopolítico que a gente sente, especialmente em Israel, o marco dos 500 dias de reféns. Ou seja, continuamos a ter reféns no cativeiro e toda a urgência que segue, tudo nesse entorno de como libertar os reféns, o preço que Israel deve pagar. Então, a gente continua atolado, né, na questão dos reféns. Claro, tem todo esse contexto que você já analisou, eu não vou ser redundante sobre isso. Então, meu primeiro ponto sobre isso, vendo o noticiário dos dias, é muito curioso. A gente vai conversar de Egito, vai conversar do plano Riviera, do Trump, mas hoje tem o ponto que é o seguinte: segundo informações de Israel, do governo Netanyahu, ele está muito empenhado em acelerar a fase 1 do acordo que foi feito com o Hamas, com a mediação internacional, para acelerar a libertação de reféns, inclusive de corpos, né? E em troca, isso que é ironia, enquanto a gente tem o papo do plano Trump, de transferir, limpeza étnica, tirar os palestinos de Gaza, Israel está disposto, segundo as informações, a permitir a entrada, número 1, de equipamentos pesados em Gaza, para remover os destroços, e também de trailers, de casas temporárias. Ou seja, é uma coisa esquizofrênica. Ao mesmo tempo que tem a conversa, um plano de tirar os palestinos, ao mesmo tempo você criar algumas condições de assentamento temporário dos palestinos em Gaza. Então, tudo por quê? Porque faz parte de uma negociação. Ou seja, a prioridade para o Netanyahu, pressionado por circunstâncias que vão desde a sociedade em Israel, o próprio exército e o governo Trump, joga esse pirulito, essa concessão para o Hamas, para acelerar a libertação dos reféns. Claro, isso da fase 1. O que vai acontecer depois, como diria o Trump, pode ser o inferno. O que você está dizendo é que uma coisa não contradiz a outra. Claro. Eu queria começar com um comentário pessoal em relação à guerra. Eu acabei de voltar de Israel e, para minha surpresa, a presença de qualquer um que visita Israel não reflete um país em estado de guerra. Então, os professores que viajaram com a Standing Bus na semana passada, todos comentaram isso. Não há uma percepção de que o país está em guerra, a não ser em relação à questão dos reféns. Qualquer lugar por onde você passa tem as fotos dos reféns nas vitrines das lojas, nas praças, está em todos os lugares. Mas a vida é uma vida absolutamente normal. O teatro está lotado, tem concertos, tem shows, não se ouve sirenes em lugar nenhum. Quem viajou há um ano estava preocupado com as sirenes, agora isso não acontece. Em relação a planos para Gaza, realmente há uma contradição entre esses dois aspectos. Por um lado, está se falando de retirar a população de Gaza, mas isso obviamente não se refere à totalidade da população. O que o Trump fez foi bater num vespeiro.
Então eu estou comparando isso com uma situação caótica que ele gerou em relação às percepções do mundo inteiro e especialmente dos países da região, Egito e Jordânia, que certamente tem que trazer algum tipo de proposta para fugir dessa ideia do Trump. Mas se eventualmente uma parte dos palestinos preferir se retirar da faixa de Gaza para começar sua vida em um lugar melhor, as pesquisas de opinião pública realizadas pelo professor Khalil Shikaki de Ramallah, que é o grande pesquisador de opinião pública na sociedade palestina, dizem que uma porcentagem significativa da população de Gaza optaria por se mudar voluntariamente para algum outro lugar, ou seja, optariam por deixar de ser refugiados se isso fosse possível em condições aceitáveis. Então, o grande trunfo do que o Trump fez com essas declarações que são absurdas, até que alguém se preocupe em analisar um pouco mais a fundo, é de que abriu uma porta para alguma alternativa que eventualmente não nega manter Gaza como parte de um futuro Estado palestino, mas em outras condições e sem a primazia do Hamas. Você falou primeiro bateu no vespeiro, depois abriu a porta. Eu uso a expressão abriu o vespeiro. Está saindo, né? Porque não, em termos, é isso que ele abriu o vespeiro, você vai para o inferno, paraíso. Não, é, obviamente, sabe, eu tenho um certo pudor, constrangimento em normalizar o discurso do Trump, porque, sabe, transferir é uma palavra, é um eufemismo. Sabe? Se for uma coisa voluntária, obviamente, se você pega qualquer país, nossos avós, nossos pais, quando não fugiram pela ameaça direta de perseguição, queriam ir embora, queriam fazer a vida em outro lugar. Foram para o Brasil, foram para a Austrália, foram para os Estados Unidos. Veja o que é o Líbano, né? Tem mais libanês e descendente de libanês fora do Líbano do que no Líbano. Como você tem palestinos em todas as partes do mundo. E eu não falo aqui de refugiados, de quem pode sair. Sabe, o mundo já teve fronteiras mais abertas, está numa fase de fechamento de fronteiras. É muito complicado, claro, existe uma suspeita muito grande, então, se a gente não levar em conta os temores que o Egito e a Jordânia têm para receber palestinos, é uma conversa não muito correta, muito honesta, porque não é desculpa deles, é um fato concreto, que eles receberem um número exorbitante, de centenas de milhares de palestinos, você leva à implosão dessas duas sociedades. São países frágeis. Tudo bem, a gente pode ficar dias discutindo a hipocrisia desse país, sabe? Nunca deram cidadania, nunca reconheceram Gaza como sempre foi ocupada, né? Gaza e Cisjordânia eram ocupadas pela Jordânia e pelo Egito depois de 48, etc. Mas o fato é que a proposta do Trump não tem para onde ir como proposta em si. Ela abriu o vespeiro. Eu não vejo nenhuma possibilidade do mundo árabe encampar a proposta do Trump. O que nós estamos vendo é uma enrolação. Ou tentando sair pela tangente, como o rei Abdullah da Jordânia fez a semana passada, no encontro com o Trump. Umas medidas assim humanitárias paliativas, eu recebo crianças doentes, com câncer, tudo bem. Ele deu uma enrolada no Trump, tratou bem, não foi ofensivo, ninguém é louco de, na frente do Trump, ser agressivo com o Trump, não é assim que você trata o madman, então tudo bem, mas não tem. Então eles estão conversando sem parar, é uma conversa meio, a história o processo pelo processo, a conversa é uma enrolação. Eu continuo achando que, infelizmente, não tem uma proposta concreta, não tem ainda uma alternativa ao plano do Trump. E, obviamente, se não tem uma alternativa, o pilar é o plano do Trump. Se você não consegue construir uma alternativa, o único que existe é esse. Então o Trump está numa boa. Sabe? Ele sai bem nessa história, como louco, como não louco. Falou, eu fiz uma proposta, ninguém propôs algo alternativa. Então você vai, de fato, você vai consolidando o plano do Trump, que é um plano entre o Trump e Israel. Sabe? E a gente pode. É aquelas coisas meio bizarras, né? Depois de conversa sobre isso, é como o Trump com o Putin. Eu vou discutir a paz na Ucrânia sem a Ucrânia. Então você tem que ter todo mundo na conversa. Então, sobre isso, você queria trazer o Egito para essa conversa. Por que você quer trazer o Egito? Em que contexto? Ok. Antes de trazer o Egito, deixa eu dar uma de professor chato e fazer uma pequena correção.
Você disse que nenhum desses países deu cidadania aos palestinos. A Jordânia sim deu Não, desculpa, cidadania o aos Egito. palestinos. Não, Lá não, não, atrás, não, eu falei do Egito, era o Egito. Perdão, eu não me lá expliquei. atrás, na década de Claro, claro. 1950, que é um problema que eles têm até hoje, porque a maior parte da população da Jordânia é de palestinos que são cidadãos jordanianos. Tá. Agora, de novo, se nós olharmos com uma lupa para o que está acontecendo, vamos lembrar que na Síria nós temos uma mudança de regime. O regime do presidente Assad gerou uma onda de refugiados sírios, especialmente na Turquia, no Líbano e na Jordânia. E se esse novo regime sírio se consolidar e as condições de vida melhorarem na Síria, eventualmente centenas de milhares de sírios que hoje são refugiados na Jordânia vão atravessar a fronteira e voltar para a Síria. E aqui pode haver uma espécie de janela para que palestinos possam eventualmente ocupar esse lugar. Uma troca de refugiados por refugiados, se esses palestinos acharem que a condição de vida na Jordânia pode ser melhor do que na faixa de Gaza e os Estados Unidos irrigarem a Jordânia com uma infinidade de recursos que para o governo da Jordânia faça sentido. Quem está nos ouvindo não está vendo nossas caras, eu estou vendo você com um sorriso irônico e, obviamente, dessa vez, talvez porque sou eu que estou olhando a metade cheia do copo, enquanto eu sempre vejo a Não, metade, a é metade que vazia. você falando, não, sai sírio, entra palestino nas casas, você está influenciado pela doutrina imobiliária do Trump. Você tá pensando a situação como um empreendimento imobiliário. Ó, o inquilino vai embora, vem um inquilino novo, né? Como se fosse na cabeça do Trump, tudo é uma transação imobiliária. O Mas Trump não falou disso, essa ideia é minha. é verdade. Não, então você é mais trumpista que o Trump. Tá, Isso não é um elogio. tá bom. Tá bom. Agora fala do Egito. A gente tem que Então, falando avançar. do Egito, surpreendentemente, na sexta-feira passada, o embaixador israelense em Washington deu uma entrevista para o jornal Maariv, onde ele fala das preocupações em relação à introdução de armamento pesado do Egito no Sinai. No passado, durante o período da primavera árabe, houve uma enorme preocupação do Egito com o fortalecimento da Al-Qaeda no Sinai e como o acordo de paz entre Israel e o Egito proibia que equipamento militar pesado entrasse no Sinai, os egípcios conseguiram uma autorização especial para mandar blindados e aviões para o Sinai para combater essas ações da Al-Qaeda e depois do Estado Islâmico. Agora está havendo uma enorme preocupação com o aumento das tensões com o Egito, as exigências de que Israel saia da fronteira do eixo Filadélfia, porque essas demandas são respaldadas pela presença de forças militares egípcias no Sinai, que não estiveram lá desde 1974, quando houve o desengajamento de forças. Então, nós estamos percebendo que o Egito está construindo uma infraestrutura enorme na Península do Sinai, construíram 7 túneis para cruzar o canal de Suez sem ter que usar barcaças ou pontes, reformaram as bases aéreas que existem já no Sinai, duplicaram os depósitos de combustível e construíram grandes estradas que podem transportar aqueles enormes caminhões que levam tanques de um lado para o outro. Como não há nenhum tipo de inimigo no Sinai para esse tipo de estrutura, a não ser potencialmente uma guerra com Israel, isso está começando a acender faróis vermelhos para os formuladores da política e principalmente aqueles que pensam no orçamento militar. Então, se agora está todo mundo preocupado com grupos paramilitares que podem eventualmente romper a fronteira, como aconteceu no 7 de outubro, no horizonte está a volta de uma preocupação com uma guerra simétrica contra um país que pode ser muito poderoso. Bem, isso em parte a gente já falou isso há uns minutos atrás, a caixa do vespeiro está aberta.
Então, em parte, é negociação política do Egito em reação à proposta do Trump. Eu não vou receber refugiado palestino aqui no meu território. Se vier, sabe, tem consequências. As consequências são. Está todo mundo negociando, sabe, com uma certa truculência. Antes de eu ir para. Eu queria só fazer um rápido comentário sobre a Arábia Saudita. A gente já conversou sobre isso. 3 polos hegemônicos estão flagrantes nesses 500 dias, depois dos 500 dias. A gente sabe, Turquia saiu muito bem com o conflito, especialmente ela faz fronteira com Israel agora, porque ela está na Síria, né? Já falamos sobre isso. Israel, você já alinhou tudo o que aconteceu, e a Arábia Saudita. É um país vencedor desse contexto, é um país que sai um pouco do ostracismo político que foi criado, especialmente depois de 2018, com o assassinato do jornalista Khashoggi esquartejado, né, na Turquia, aliás, né, no consulado saudita na Turquia. Hoje ela está por cima, sabe? Você não vai negociar nada sem a Arábia Saudita na questão em si do Oriente Médio. E ela, a gente deixou muito claro no começo, não é que ela está mediando a crise da Ucrânia, ela está sediando conversações de paz entre Estados Unidos e Rússia sobre a Ucrânia. Ou seja, é um ator político que todo mundo procura hoje em dia para tudo. Ela está na mesa da geopolítica muito importante. Então, a Arábia Saudita por cima, junto com Turquia e Israel. Bem, vamos falar da velha Europa. Fala, pode falar, claro. Levanta a mão. Levantou o dedo. Um comentário, Caio, de novo com a minha veia de historiador aflorando. Isso me lembra as negociações de Munique de 1938. Nem me Temos fala. os Estados Unidos e a Rússia negociando o que acontece com a Ucrânia sem a presença da Ucrânia. Então, tem dois referenciais históricos, a minha veia de historiador não formado. Número 1, Munique, 38, a palavra é apaziguamento, né? Chamberlain trouxe a paz e trouxe a infâmia, né? E a segunda lembra outra coisa infame, que logo depois, que é o Pacto Ribbentrop-Molotov. Ou seja, nazistas e soviéticos racharam a Polônia. Porque o plano do Trump depois de conversa sobre isso, ele quer fazer uma extorsão da Ucrânia. Falou assim, vocês têm que me entregar os recursos minerais para pagar o que eu já dei de ajuda para vocês. Ele triplicou o valor que os americanos deram de ajuda, mas não vê o caso. Bem, então está tudo ligado nesse contexto do Trump e Putin. Temos eleições na Alemanha domingo. Não dá para ficar aqui horas falando disso, né? Para resumir, para quem não acompanha o dia a dia, o que vai acontecer na Alemanha? Quem vai ganhar a eleição? A velha democracia cristã, o líder é o Merz, né? Por baixo a social-democracia do Scholz, os verdes também, né? Mas o que preocupa muito é que, pelas pesquisas, quem vai ficar em segundo lugar na eleição, com mais ou menos 20% dos votos, de acordo com as pesquisas, é a Alternativa para a Alemanha. O nome já diz tudo, sabe? É um partido de extrema-direita. Sabe? Sua líder diz, não, nós não somos nazistas, porque os nazistas eram comunistas. Aquela história velha, né? Os nazistas eram comunistas, não eram de direita, nós somos... Não vem ao caso. O ponto essencial é o seguinte, podemos ficar aqui horas discutindo os motivos que explicam a ascensão da extrema-direita na Alemanha, como na Le Pen na França, na Grã-Bretanha, a questão dos imigrantes. A minha questão para você, que é uma questão ética, judaica para mim, é o seguinte, a Alternativa para a Alemanha hoje ela é endossada pelo governo Trump. Seja o Vance, ele deixou isso claro quando ele esteve em Munique, na conferência de Munique, ele endossou a Alternativa, o Musk, e, obviamente, com isso, o Trump está endossando a Alternativa para a Alemanha. Um partido que é a coisa mais próxima, sabe, num país que até hoje teve o muro de fogo, que eles chamam de muralha de fogo. Ou seja, diante do risco da ascensão da extrema-direita, a centro-direita, a centro-esquerda, a verde, etc., se unem para impedir que ela chegue perto do poder. E a democracia cristã deixar claro que não fará aliança, coalizão com a Alemanha. Mas meu ponto é o seguinte, judeus no mundo inteiro, especialmente em Israel, estão gratos ao Trump, pelo que ele está fazendo pelos reféns, por Israel, mexendo no vespeiro, que era necessário e tal. Mas esse mesmo Trump apoia a extrema-direita na Alemanha. Sabe? Nós temos que fazer o quê? Compartimentalizar
Eu tento fazer isso, porque é a única maneira de absorver essa situação. O Trump é uma pessoa só. O mesmo Trump apoia a extrema-direita alemã e luta pelos nossos reféns. Eu queria saber a tua opinião sobre isso. O Trump não só luta pelos reféns israelenses, ele também liberou o envio daquelas bombas Claro, apoia que Israel, o, apoio de que, Israel, vamos ser mais. que o presidente Biden impediu que chegassem aos arsenais israelenses e que são fundamentais para destruir uma parte dos túneis. Mas a tua pergunta é uma pergunta muito difícil de responder. O que eu estou vendo, que, de novo, fugindo do meu papel normal, é a metade cheia do copo, é que os alemães aprenderam as lições da década de 1930, tanto na Alemanha quanto na Espanha. Eu estou aqui em Córdoba lendo muito sobre a Guerra Civil Espanhola. E o que a centro-esquerda alemã está fazendo é se unindo para impedir que essa extrema-direita possa, de alguma forma, tomar parte no governo. Nada pode impedir os eleitores de acharem que as propostas deles e as plataformas deles são corretas, e a Alemanha, que está passando por uma crise econômica bastante importante, vai sofrer os efeitos daquelas propostas mirabolantes que muitas vezes a direita tem e que não pode, obviamente, cumprir, mas que atrai os eleitores mais radicais e muitas vezes os mais ignorantes. Lembrando que essa extrema-direita alemã é pró-Putin e é contra a OTAN. Então, no contexto geopolítico, sabe, nós estamos num mundo muito, uma geleia geopolítica, digamos assim. Vamos adiantar, e vamos, estou vendo aqui o horário, 10 da manhã, horário Bom Retiro, né? 10 da manhã, horário Bom Retiro. Então vamos aos prêmios. Você quer dar primeiro prêmio ou eu dou primeiro? Você tem algum prêmio? Bom Retiro ou Mau Retiro? Tem, tem o meu prêmio Mau Retiro para aquele maluco na Flórida Você roubou meu que prêmio? Você roubou meu atirou. prêmio, mas tudo bem. Ah! Agora Eu já vou foi. dar o prêmio Mau Agora vai. Retiro. Eu tenho outro prêmio. O roubo honesto. Pode ir, vai adiante. Só. Pode falar. Fala. O maluco na Flórida que atirou contra dois israelenses achando que eram, que eram Não, maluco palestinos. não. Um E aqui eu tenho judeu uma, maluco. Um judeu. um judeu maluco. E aqui eu tenho uma história pessoal para contar. Na década de 1970, eu fui para a Hungria, no cassino em Budapeste, com meus primos de Israel, e de repente entra uma turma desses aparentemente árabes ou palestinos, e eu digo para o meu primo em hebraico: olha, isso aqui está cheio de tchartchachim. Tchartchachim era um termo muito depreciativo para os oriundos do norte da África. E um deles vira para mim em hebraico e diz, muito ofendido: quem você está chamando de tchartchachim? Então, o erro que esse judeu maluco cometeu na Flórida, mantidas as devidas proporções, eu já cometi 50 anos atrás, mas prêmio Mau Retiro para Um ele. pouco mais letal que ele fez, né? Não deveria ter atirado em Óbvio. ninguém, sejam Claro, israelenses ou sejam aliás, palestinos. é a manchete na Flórida, né? É a manchete na Flórida hoje, aqui em Miami, é isso. Então eu vou dar um prêmio Bom Retiro. Eu ia dar um Mau Retiro e um Bom Retiro. Eu vou dar só o Bom Retiro. Eu endosso teu prêmio. Eu vou dar para Daniele Sassum. Ela é uma advogada, uma procuradora pública federal americana, formação em uma das melhores escolas ortodoxas de Manhattan, ainda no ensino médio, depois Harvard e Yale, uma grande advogada, muito conservadora, trabalhou para o famoso juiz da Suprema Corte, o Scalia, sabe? Conservadora de carteirinha. Ela recebeu uma pressão do governo Trump para arquivar as acusações criminais contra o prefeito de Nova York, Eric Adams. Ela falou: não, isso é politização. Eu me recuso a endossar, porque o prefeito está fazendo um acordo com o Trump, mas ele tem acusações criminais, eu não vou retirar, tem que ir adiante. Ela teve dignidade, está sendo muito elogiada, é uma heroína nessa era Trump, que é todo mundo com temor do Trump. Então ela é uma mente. Bom Retiro. O que é importante para mim é o seguinte:
Ela não é uma esquerdinha, né? É uma pessoa altamente, ultraconservadora, de formação legal conservadora, de uma sociedade super conservadora de advogados. Vai falar, eu tenho que seguir a lei. A lei é a lei, somente. Então, parabéns para Danielle Sassoon, 38 anos, judia de Nova York. Fala. Ok, eu quero, fugindo da nossa norma, eu quero acrescentar um prêmio Bom Retiro. Eu ontem saí na hora do almoço aqui no centro de Córdoba e eu vi uma manifestação de uma organização trabalhista com bandeiras vermelhas fazendo uma reivindicação socioeconômica. É a primeira vez em Parabéns. anos que eu vejo um grupo de esquerdas se manifestando a favor de demandas socioeconômicas e não demandas políticas ou apoiando os palestinos. Então, prêmio Bom Retiro para eles também que estão fazendo o seu trabalho. Muito bueno retiro. Então, eu tenho uma dica culinária, que eu vou juntar todo o gancho do cara de Miami, e você está preocupado com o egípcio. Eu sou de Nova York, no Jersey, né? Nossa religião é comer bom bagel e numa boa deli. E aqui eu estou ainda na Flórida, tem uma excelente deli e bagel que chama Moe's, M-O''S, né? Você vai chamar Mo, talvez o cara chama Moishe, Moisés. Não, o dono da deli é o Mohammed, o Mo de Mohammed, egípcio, e o sócio dele é um judeu da Venezuela. Então, nem tudo está perdido, sabe? O Mohammed e o Paul, coitado, chama Cruz. Não é cruz de cruz, KR, é cruz de judeu alemão, KRUSS. Eles têm essa fantástica deli, 2 filiais aqui em Aventura, em Hallandale Beach. Então, quem estiver por aqui, pode, nada, não vamos boicotar. Aliás, o prefeito, que é judeu aqui da cidade, das 2 cidades, os prefeitos são judeus, nas 2 cidades. A elite judaica e os schleppers, como eu, frequentam o Moe's, a deli. Me manda uma passagem e eu vou aí prestigiar o pessoal também. Tá bom. Olha, pelo bagel do Moe's, mas eu prefiro te pagar uma passagem para ir para New Jersey, Nova York. Para comer bagel ainda melhor ali em casa, mas tudo bem. Escuta, tenho dito, você tem mais alguma última palavra ou não? Estamos liberados? Acho que cobrimos tudo e estouramos o tempo. Claro, como sempre. E erramos pouco, né? Eu acho que eu errei mais do que você hoje. Tá bom, pessoal, obrigado. Até a semana que vem. Até a próxima. O podcast Levante é uma produção da Stand With Us Brasil. Captação e edição, Victor Livy. Direção e finalização, Dinho Lima. Identidade visual, Camila S. Kuckerman.